Tudo bem, Má? Um grande beijo, Má. Amém. Aqui em Gênesis 16, para quem quer acompanhar com uma santa Bíblia aí, né? É bom. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, em minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Bom, meus amores, eu quero entrar na palavra, depois vocês meditem, estudem com mais calma em casa, por causa do nosso tempo, não é verdade? A primeira coisa que eu quero falar para mim e para você, lógico que eu já falei alguma coisa dela quando falei de Sara, né? Então, depois dela, agora a gente entra numa outra matriarca, tá bom? A gente está falando das mulheres da Bíblia. Então, toda quinta-feira, esposa, mãe, noiva, você vai aprender. Por isso, fica comigo toda quinta-feira aqui, que é importante. Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho dessa mulher, porque Deus ainda me manda falar sobre ela, em nome de Jesus. Ela era filha de Faraó, porque Faraó naquela época, gente, ele tinha no mínimo 14, 17 mulheres, 70 concubinas. O Faraó do Egito? Sim. Então ele não era um homem de uma mulher só, não. E as esposas, eles sempre contraíam com gente da própria família, né? Eles não se casavam fora do parentesco familiar. É bom a gente saber isso. E Abraão e Sara passam pelo Egito por causa da fome, da seca. E ali ela se passa por irmã dele, ali se torna um problema sério, embora ela era prima, era parente, né? Era consanguínea. E aí, resultado, eles passam um tempo de muita dificuldade. Faraó chega a ficar doente, sua casa chega a ficar doente. E a verdade é que se Abraão entrou rico no Egito, ele sai mais rico ainda, para quem não sabe. E ele leva uma das filhas de Faraó, Agar. Pastora, até a geração até elas gerar Ismael, não havia problema algum entre elas. O grande problema aí é que Sara não soube esperar em Deus. Mas ela já tinha esperado tanto, né, pastor? Esse é o problema, né? Quando você acha que é o tanto seu, meu, pode não ser o de Deus, né? E aí ela dá um jeitinho, aquele jeitinho israelense, não sei, da época. Que jeitinho do deserto, vamos falar assim. Ela diz para o Abraão: entra nela e pelo menos a gente não vai morrer e não deixar ninguém, né? E ele, por muito custo, obedece sua esposa. E ela fica grávida. Só que a partir do momento que ela fica grávida de Ismael, presta bem atenção nisso, aí começa o problema. Era para começar a bênção, né? É onde tem uma criança, tem alegria, tem vida, tem sementes, tem presença de Deus. Mas ali começa o problema, gente. Ela começa a insultar Sara. Ela começa a rir de Sara. Ela começa, segundo a Bíblia, a bulir com Sara. E não foi coisa pequena. E Sara era vidente, Sara era profeta, Sara era uma mestra, foi uma mestra. Uma educadora, para quem não sabe, tá? Ela acompanhava as pessoas e as coisas e a casa dela de perto. Entendeu? Ela não deixava ninguém chegar para ela e mostrar o problema, não. Ela via o problema. Ela antevia. O profeta, ele antevê. O profeta, o que pode acontecer amanhã, ele já enxerga hoje. Isso nós precisamos entender sobre Sara. Agar era uma linda moça, de morena para uma negra, linda, linda.
Sara era de morena para branca, bonita, bonita. Foi considerada a segunda mulher mais bonita de todos os tempos pelos israelenses. O amor de Abraão era por Sara. Era por aquela que foi a princesa de sua nação e hoje é a princesa de todas as nações. Agora, uma coisa que a gente precisa entender aqui, que mesmo uma concubina, mesmo uma serva, mesmo uma segunda esposa, se ela tivesse um filho, o homem naquela época, no deserto, presta bem atenção nisso, ele poderia ter muitas mulheres, principalmente no caso de Abraão, ele tinha o direito por lei, porque Sara era estéril. Mas o problema aí foi maior porque ele não esperou em Deus, né? Só que toda a obediência das mulheres que ele tivesse, era para a primeira. A primeira, presta atenção nisso, principalmente no meio árabe, ainda é assim lá hoje. A primeira esposa é chamada de mãe, é a rainha, é a dona da tenda, é a dona do arraial. Então, o erro de Agar foi sério. Por que Agar fez isso? Porque, em primeiro lugar, na minha opinião, tá? Eu tenho que me colocar no lugar dela para eu entender ela. Ela tinha traumas. Ela foi para um mundo que ela não escolheu, mas que o pai escolheu para ela. Deu para entender, não? Por quê? Fosse ela filha de uma das esposas dele ou das concubinas dele, que ele tinha no mínimo 14 mulheres, 70 concubinas, no mínimo, o faraó daquela época, ela foi criada no palácio. Então ela foi muito bem, ela tinha tudo o que ela queria. Então, na cabecinha dela, de Agar, ela era princesa. Então ela é tirada de lá. Eu aprendi isso com rabinos, tá, gente? Com sábios. Ela é tirada de lá e levada para um mundo desconhecido, com gente desconhecida, com uma cultura que não é dela, com uma religiosidade que não era dela. E resultado, na cabecinha dela, quando ela fica grávida, o que ela entende? A primeira esposa, a partir de agora, sou eu. Mas não é assim. A tenda de Sara, que era a melhor, a mais bonita, a dos sonhos, as 5 estrelas do deserto, agora é minha. Mas não é assim. Não é. Esse homem agora é meu marido. Mas não é. O amor dele agora será meu. Mas não é assim. Agora será tudo para mim. Mas não foi assim. Não é assim. Não é assim. Não pode ser assim. E ela começa a mexer com Sara. Ela começa a insultar Sara. E Sara também tinha os seus traumas. Qual, pastora? De ter esperado até ali e não ter se engravidado. E aí ela vai, vocês já vão ler aqui, e ela vai com Abraão e chega lá e olha aí o que a tua serva está fazendo comigo. Mas espera aí, quem que procurou toda essa situação, minha esposa, não fui eu não. Como diz o outro agora, né? Como diz aí fora, aguenta que dói menos, né? Esse é o problema. É que a gente procura certas coisas na vida, mas a gente não paga o preço depois, né? E aí, resultado. Essa menina começa a bater boca e altíssimo com Sara. E todo profeta é calado, mas você não pode tirar ele do sério. Ela era ensinadora, educadora, mestra. E ela se levanta. E pode ter acontecido até dela ter levantado a vara para Agar. Pode ter acontecido, não sei. Eu sei que Agar fica num estado
que ela arruma, ela sai, ela vai embora. Eu acho que ela pensa que ela pode voltar para o Egito, do deserto de Sur, de Beersheba. Ali é um deserto árido. Eu tenho um sonho de ir nesse poço. Esse poço existe até hoje. Resultado. E ela vai embora. Sai sem rumo. Eu imagino que Sara ficou desesperada, Abraão ficou desesperado, ela estava grávida. Sede, fome, e ela chora ali. Mas um anjo lhe aparece. Então a gente pode falar que... Eu estava estudando sobre isso, gente. Naquela época era muito normal a presença de anjos. A gente precisa voltar a esse tempo, né? A gente está bem longe ainda, né? Do sobrenatural, né? E alguns aí parece que não estão entendendo o sobrenatural e estão fazendo bagunça. Que pena. Mas a gente não pode colocar isso no coração nem na cabeça. E aí, resultado. O anjo perguntou para ela: o que você está fazendo aqui? De onde você vem? Para onde é que você está indo, menina? Pastora, Deus não sabia? Claro. Deus responde as coisas com perguntas para nós. Ele é muito inteligente, né? De onde você vem? Onde é que você vai, menina? Eu venho da minha serva Sara. Ela me maltratou demais. Eu entrei em desespero e saí da presença dela. Guarde uma coisa que eu vou dizer para mim e para vocês. Deus nos ama, mas jamais os nossos erros. Entendeu? E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sul. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa, por tão grande que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. Pastor, apesar de nossos erros, Deus escuta o teu clamor. Deus escuta as tuas orações. Nenhuma delas, certa ou errada, ficará esquecida diante do Eterno. E a Bíblia diz que o anjo ainda fala algo mais para ela. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, o Senhor me viu. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abraão. E Abraão chamou o nome do seu filho, que tivera Agar, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Um homem de 86 anos fica pai.
Deus ouve o clamor dela, porque quando uma mulher grávida grita, seja de fome, de sede, de medo, de desespero, de pânico, a criança também grita. Por isso que é muito importante saber o que falarmos numa gravidez. Mães que esmurram a barriga, que tentam o suicídio da criança, que tentam o aborto, que fala coisas erradas, que toma coisas abortivas, que usa palavras de maldição contra uma criança. Que maldade. E que bondade de Deus nesse momento. Ele ouve o clamor dela e o grito daquela criança. Deus a vê diante de uma fonte. Deus fala com ela diante de uma fonte. Vamos buscar as fontes. Vamos buscar a fonte, a nascente verdadeira. Vamos buscar a nascente que dela nasceu e nasce todos os rios. Vamos buscar a Deus, queridas. Vamos buscar a Deus em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que Deus fala para ela, volta, e se humilha diante de sua senhora, porque ela é de sua dona. Porque quando você chegou, ela já estava. Porque quando você se tornou alguém, ela já era. É com ela que eu tenho promessa, Hagar. O filho da promessa é dela. Mas do seu eu não me esqueço. Eu não me esquecerei de ti, nem de teu filho, por causa de Abraão. Entendeu, não? E eu vou fazer dele uma grande nação. Que o ser humano não vai poder contar de tão grande que será. Será homem bravo, valente, guerreiro, briguento. E ela volta. E se humilha diante de Sara. As coisas parece que voltaram para o lugar. Parece que ela aprendeu qual era o lugar dela. Parece. Um dos grandes segredos que a gente quer deixar aqui hoje, no Senhor, para a minha vida e talvez para a tua, é que a gente precisa conhecer o nosso lugar. Eu nunca me achei maior, e nem melhor, e nem mais santa, e nem mais ungida do que aqueles que um dia me levaram à salvação. Eu nunca bati boca com os mais velhos. Eu nunca entrei numa casa, até a casa de minha mãe. Eu só entro lá pedindo licença. Eu vou visitar minha mãe e preciso visitá-la esse final de semana. E eu disse, mãe, posso ir aí? Posso levar alguma coisa, tomar um cafezinho com a senhora? Eu não abro a geladeira da casa de minha mãe sem a bênção dela. Hoje, irmãos, as pessoas entram, querem entrar na nossa casa, abrir os guarda-roupas. Hoje, filhos não têm respeito com seus pais. Hoje, as pessoas se convidam para estar com você e na sua casa. Eu gosto de convidar as pessoas, mas eu não gosto que elas se convidem. Porque eu acho muita prepotência, muita falta de respeito e até de berço. Porque eu não fui ensinada assim. Eu fui ensinada que os melhores pedaços de carne eram para os mais velhos e para os que trabalhavam em casa. Eu fui ensinada que primeiro a visita comia e comia-se muito bem. E depois nós, os da casa. Para que eles saíssem abençoando e falando bem de nossa casa.
O problema de Hagar e o problema de muitas mulheres que não são felizes hoje é porque você se casou com um homem que já tinha filhos. E antes de você chegar, eles já existiam. E tentou colocar esse marido contra os filhos, contra a mãe deles. Uma mulher que se casa com um homem que já foi casado, ela vai ter que conviver para o resto da vida com a mulher dos filhos dele, com os filhos dele. É por isso que a gente precisa orar, é por isso que a gente precisa pensar, é por isso que a gente precisa analisar. Pastor, eu me casei com um homem viúvo, mas ele tem filhos. Uma coisa é o relacionamento dele com você, e a outra coisa é o relacionamento dele com os filhos dele. E você deixa tudo muito bem arrumado, é no namoro, é no noivado. Não será depois do casamento. Vocês estão entendendo? Pastora, eu não gosto da minha sogra. Que pena. Porque se não fosse por ela, ele não estaria na sua vida. Eu acho uma vergonha, gente. Eu acho um absurdo tão grande. Quando a gente aceita, diz que é doida, louca, apaixonado pela minha mulher, mas não pela mãe dela. Pelo meu marido, mas não pela mãe dele. Que tristeza. Porque se não fosse por ela, ele não estaria na sua vida. Ela não estaria na sua vida, rapaz, moço. Quando a gente se casa com um homem, gente, a gente se casa com a família dele. Quando a gente se casa com uma mulher, a gente também se casa com a família. Não parece, mas é. E quando, durante quase 40 anos, o que mais eu vi foram homens, alguns que choraram na minha presença, dizendo: minha esposa não permite, pastora, que eu cuide de minha mãe. Que maldade. Que maldade. Que maldade. Que desonestidade com o coração desse homem ou dessa mulher. Se coloque no lugar dele, irmãos, nós só vamos entender a dor de alguém se a gente se colocar no lugar desse homem, no lugar dessa mulher. Mexe na minha mãe para vocês verem uma coisa. É minha mãe. Com todas as qualidades e defeitos que ela possa ter, é minha mãe. Vocês estão me entendendo? As mulheres que eu conheci mais felizes nessa vida são mulheres que honraram uma sogra, que honraram um sogro, que receberam bem, que cuidaram bem, que faziam uma coisa gostosa, mas fazia duas e dizia: leva lá para ela, para ele. Gente, vocês não sabem o valor que tem isso. Você quer que um homem cuide de você pro resto da vida, mas cuide bem, 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 bem? Não fale mal da família dele. Respeite a mãe, pai e irmãos dele, e vice-versa, dela. Que apesar de tudo é família. Vocês estão me entendendo? O problema de Hagar, que quando ela ficou grávida, Sara não era mais nada. Só que ela esqueceu que Deus tinha uma aliança com Sara. Você esqueceu que ela viajou quase 11 mil quilômetros. Você esqueceu do que ela deixou na terra dela. Você esqueceu que ela saiu de sua casa, de sua parentela, passar o que ela passou. Deus tinha uma promessa com ela de ser a mãe de uma grande nação. Por isso que é um perigo a gente mexer com a vida do nosso próximo. Você não sabe o que Deus tem para ele, para ela. É um perigo você mexer com quem chegou antes de você.
Porque quando a gente chega, irmãos, quando eu cheguei no Evangelho, outros semearam, outros regaram, outros morreram, outros pagaram um preço maior. Eu não posso desrespeitar essa gente. Vocês estão me entendendo? Não? Eu não posso, de maneira nenhuma, desrespeitar essa gente. O problema de Hagar, que ela não conheceu o seu lugar. Ela jogou todas as suas dores, todos os seus traumas de ser arrancada do Egito e mandada para lá. Ela fez errado. Nossas dores, nossos traumas, nossas decepções, nossas traições, nós temos que arrumar com a gente mesmo, porque senão a gente vai jogar em pessoas erradas, inocentes. Entende? Então a Hagar era uma menina que precisava aprender a respeitar os mais velhos, a não bater nos mais velhos. Então nós temos que tomar cuidado. Somos jovens. Você é jovem? Tenha conselheiros mais velhos. Tenha mentores mais velhos. É muito importante isso. É muito importante isso. Deus olha muito para a autoridade. Tudo que eu e você fizermos com autoridades que passaram na nossa vida, que existem ainda na nossa vida, guarde uma coisa que eu vou te falar. Pode demorar. A conta chega. A conta chegou para Hagar. De onde você vem? Para onde você está indo? Eu estou fugida da minha senhora. Outra coisa que Deus nos ensina através de Hagar: enfrentar os nossos gigantes e resolvê-los. Enquanto você não enfrentar os seus gigantes e não resolver, você tem conta para ajustar. Passe o tempo que passar, essa conta vai ter que ser paga. E o problema é quando a conta vai juntando juros e juros e juros e juros e correção monetária. Porque Deus não cobra na hora. Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, de longanimidade. Mas você tem que entender a longanimidade, só um exemplo, como um elástico. Você vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Ele não estoura. Ó. Aí vai chegar uma hora que a gente vai ter que pagar essa conta. Você deve para alguém? Você deve para alguém, você tem que pagar essa conta. Vende aí coisas de valores sua e vai pagar essa conta. Por quê, pastora? Porque senão ela vai te acompanhar e vai acompanhar os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Entendeu, não? Então Deus não deu apoio para ela, não. Não. Porque você colheu, Hagar, porque você semeou. Você podia dar 80 filhos para Abraão. Mas o primeiro lugar naquela casa, Hagar, não é seu. É de Sara. Esses dias alguém olhou para mim e falou assim: nossa, pastora, tô vindo lá, tá coisa linda. Tudo que a senhora deixou, uma coisa linda. Mas a gente sabe que quem semeou tudo aquilo, quem fez foi a senhora. A honra ali, pastora, sempre será da senhora. Falei, não, a honra é de Deus e de quem está trabalhando. Não, pastora. Não foi não. As pessoas falam para mim, não foi não, ficou tudo pronto. Não respondi. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Por quem Deus usa, né?
Não deixe de honrar os mais velhos. Não deixe de honrar teu pai e tua mãe. Não deixe de honrar o teu marido e a família dele, a tua esposa e a família dela. Não deixe de honrar quem te levou à salvação. Não deixe de honrar quem um dia te batizou nas águas. Não deixe de honrar quem um dia, que você nada tinha, teve a coragem de te sustentar, ainda dividir o salário com você. Não deixe de honrar quem um dia fez de você, nessa terra, quem você é. Ah, foi Deus! Não. Foi Deus, mas através de gente aqui na terra. Então, irmãos, Deus ensina para Agar naquele poço. Deus ensinou enquanto ela ainda enxergava o poço. Que a conta chega. Pense nisso hoje. Semana que vem eu vou terminar de falar sobre ela, tá bom? Eu estou falando de Agar, uma das pessoas mais lindas, mais impetuosa, generosa, orgulhosa, topete alto. Mas que Deus olhou e falou, eu te amo mesmo assim. E vocês vão descobrir por que eu falo isso. Eu te amo mesmo assim.